Pessoal, bom dia, paz, Senhor, manhã abençoada para todos nós. Peço a vocês que curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem, comente. Tem duas formas de abençoar esse canal. Uma das formas é se inscrevendo no clube de membros, né? Só clicar no botãozinho assinar, daí os irmãos terão acesso a todo o conteúdo de vídeos, de lives, exclusivo, né? Para os membros aqui do canal, leitura completa da Bíblia, estudos bíblicos de restauração e todo o conteúdo do clube de membros aqui do canal. E a outra forma é abençoar o canal semeando nesse ministério através das mensagens disponibilizadas para semear nesse canal. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem, a nossa meditação. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 6, diz assim: Estava ali na fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Dai-me de beber. E respondeu Jesus e disse: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que lhe der nunca terá sede de novo, porque a água que lhe der se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Meus irmãos, um cenário aqui muito simples, né? Uma mulher no poço, um homem cansado da viagem, mas por trás dessa simplicidade toda aqui um encontro que mudaria para sempre a vida daquela mulher, né? A mulher samaritana não saiu de casa naquela manhã pensando em mudança de vida, né? Ela só queria água ali para matar a sua sede, para continuar a sua rotina, a sua vida. Mas naquele dia o Senhor esperava ela e Ele revelaria a ela uma necessidade muito maior do que aquela que ela tinha, aquela que ela imaginava ter, né? E esse texto nos ensina sobre a maior necessidade da nossa vida, que é aquela que muitas vezes nós não percebemos. A necessidade aparente dela era a água. A necessidade aparente dela, ela tinha ido ao poço por aquela necessidade visível, física, imediata. Quantas vezes buscamos algo que acreditamos ser essencial, e é sim essencial, a água era necessária, né? Como relacionamento, dinheiro, estabilidade, mas isso mata a sede por algumas horas, isso resolve momentaneamente. Jesus sempre usa a nossa necessidade como uma porta de entrada para tratar da necessidade real. Então isso serve como um anzol para fisgar o peixe, né? Um relacionamento em crise, um problema financeiro grave, uma saúde abalada, e essa necessidade momentânea, e essa necessidade física se transforma em uma porta de entrada para uma operação maior. Havia uma necessidade ignorada. Jesus fala para ela: se tu conheceras o dom de Deus, tu lhe pedirias água e Ele te daria a água da vida. Ela não sabia, ela não tinha ideia que havia algo além daquele poço, além daquela necessidade. O que ela visualizava ali e o que ela desejava era o poço, era a água do poço, né? O que eu vejo hoje é que muitas pessoas elas andam insatisfeitas, sem entender porquê, né? Trabalham, se casam, viajam, relacionamentos, compram, e mesmo assim um vazio, uma não plenitude, né? E não é falta de algo material, é falta de alguém, é falta da presença de Cristo. E muitos cristãos vivem assim, sabe? Em busca do pote de ouro, correndo para lá e para cá, mas a cada dia mais distantes da casa de Deus, distantes da presença do Senhor. Jesus revela àquela mulher a necessidade interior dela. Ele vira para ela e fala: olha, chama o teu marido. Nessa parte, no versículo 16, 17, 18, ele toca na ferida da vida daquela mulher, porque ela já tinha tido 5 maridos e o atual não era marido dela. Então, o maior problema daquela mulher não era a falta de água, era a sucessão de frustrações sentimentais que ela tinha, uma vida sentimental destruída. Então o Senhor, antes de saciar, Ele revela onde está a rachadura do vaso. Ele não oferece uma água para o vaso quebrado, né? Sem antes restaurar o vaso. Então a necessidade do reparo, da restauração, da cura,
da libertação. Essa necessidade espiritual, irmãos, ela só pode ser saciada quando o Senhor Jesus, ele trata das feridas, as nossas feridas, né? Ele trata das nossas rachaduras. Ele conhece as suas rachaduras, ele sabe aquilo que ainda dói, ele sabe aquilo que deu errado e deu muito errado na sua vida. Agora ele tinha uma proposta para aquela mulher, né? A água viva que ele oferece a ela mudaria a direção da vida dela. Quando ela tem esse diálogo e o diálogo vai evoluindo, chega um momento que ela reconhece que ela estava diante do Messias, né? E ela deixa o cântaro e ela vai para a cidade contar o que aconteceu. Quando Jesus ele preenche a nossa maior necessidade, as outras perdem o peso, sabe? Aquilo que antes era urgente se torna secundário. Ela largou o cântaro. O cântaro que ela deixou representava a vida dela antiga, as tentativas humanas de suprir a necessidade dela com a própria força. E é isso, o cântaro é quando você busca tentar resolver um problema. É quando você busca diariamente tentar solucionar algo que foge da sua capacidade. Você não tem como. Então quando ela se encontra com Jesus, Jesus revela a ela que o problema não se resolve de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É algo espiritual que vai impactar em todas as áreas. Aí ela larga o cântaro. Ela fala, olha, esse cântaro não serve mais. Esse poço não serve mais. Quem bebe da água que Jesus dá se torna uma fonte para os outros, para si mesmo e para os outros. E aí você começa a ver que a solução está aqui dentro. A confiança, a fé, a tranquilidade, a esperança em Cristo, sabe? E a certeza de que Ele vai mudar todo o cenário. A mulher samaritana, ela sai de casa para buscar água, mas ela encontra uma fonte. E ela foi movida ali a priori por uma necessidade, mas Jesus revela uma outra necessidade, muito maior. Hoje muitos vivem como ela vivia, sabe? E eu sei que tem muitos irmãos aqui nessa transmissão, nesse vídeo, vivendo como aquela mulher, repetindo rotinas, tentando saciar as necessidades passageiras, tentando esquecer, sabe, das feridas do passado. Porque aquela mulher foi meio-dia tirar água. Normalmente as mulheres iam no fim da tarde, mas ela estava ali certamente se escondendo devido às condições dela, a fofoca que rolava sobre a vida sentimental dela, sobre os fracassos sentimentais dela. Então ela queria esconder aquele passado, as frustrações. E aí Jesus vem e revela o passado dela, não para expor, não para machucar, não para feri-la, mas para tratar. Um confrontamento para que haja cura, a libertação, a transformação. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. O que você acha que precisa, o que eu acho que eu preciso, pode não ser realmente o que nós precisamos, tá? O que você busca, talvez não seja o cântaro, só o poço. O que o Senhor tem para te dar é a fonte. É muito além. É muito mais. Então, assim como aquela mulher teve uma experiência com Cristo, viveu uma experiência que transformou a vida dela, e ela ressignificou aquele lugar, sabe? Ressignificou. Eu não digo que ela não tenha ido outras vezes, em algum momento, buscar água naquele poço. Não dá para saber. Mas aquele poço já não era mais a prioridade. Mas aquele poço foi lembrado, talvez ao longo da vida dela, como um lugar onde ela teve encontro com Jesus. As nossas necessidades nos levam para perto de Cristo. Aquilo que você está passando hoje, aquilo que você tem chorado aos pés do Senhor pedindo para Ele resolver, é o que está te levando para perto. Você está indo em busca de uma água do poço com o teu cântaro. Essa é a tua busca. Mas o Senhor tem a fonte para te dar. Muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus fará na sua vida. A paz de Cristo.